Esse é um trabalho sobre modelagem de banco de dados. Eu me chamo Brunian da Silva Araújo, estou no 4º semestre do curso de Bacharelado em Sistemas de Informações e a minha modelagem tem como base um sistema de plataforma de streaming de conteúdos, que é semelhante ao Netflix ou até mesmo Spotify, só que essa é uma versão mais simplificada. O objetivo desse sistema é armazenar e organizar informações sobre conteúdos digitais, como filmes ou séries, além dos usuários, as avaliações que eles irão fazer, as categorias dos filmes, séries ou conteúdos, os artistas, os episódios e as assinaturas. Esse sistema ele vai permitir, por exemplo, que eu possa cadastrar usuários, armazenar conteúdos disponíveis, relacionar os conteúdos com os artistas e categorias. Também pode permitir que os usuários avaliem conteúdos. Ele gerencia as assinaturas da plataforma e registra os episódios de séries. E para apresentar esse sistema, eu criei uma modelagem com uma estrutura que foi baseada no modelo EER, que contém 7 tabelas, incluindo relacionamentos 1 por 1, 1 por n, n por n. O problema que está sendo resolvido é o seguinte: no caso, a gente está querendo aqui criar um banco de dados para uma plataforma de streaming simplificada, no qual os usuários eles possam assistir os conteúdos e interagir com eles. Então, nesse sistema, a gente vai armazenar algumas informações, como, por exemplo, no usuário, a gente vai armazenar o nome, e-mail, senha e data de nascimento. Nos conteúdos, a gente vai ter o título, a descrição, o tipo, que é filme ou série, e a data de lançamento. Nas avaliações, a gente vai dar a nota dada pelo usuário e um comentário. No caso dos episódios, a gente, caso eu tenha um conteúdo que seja uma série, pode ter um número, uma duração e um título. No caso dos artistas, poderiam ser tanto os atores como os diretores. E dentro das categorias, a gente pode colocar a qual categoria a série ou filme pertence, que pode ser ação, comédia ou drama, entre outras categorias. E a assinatura vai ser como um sistema que registra a assinatura dos usuários, no qual vai conter o tipo de plano, o valor mensal, a data de início e a data de término. Agora eu vou estar explicando cada tabela. Primeira tabela, usuário. Nessa tabela a gente armazena os dados das pessoas que utilizam a plataforma. E elas têm os principais atributos, que é o ID, que é o identificador único, o nome, o e-mail, a senha, a data de nascimento. Cada usuário pode possuir uma assinatura e fazer a avaliação de conteúdos. Já a tabela assinatura, ela registra os planos de assinatura dos usuários. Então ela vai possuir o ID, o tipo do plano, o valor mensal, a data de início, a data de fim e o usuário ID. Essa tabela está ligada ao usuário para indicar qual assinatura pertence a qual usuário. Já a tabela avaliação, ela registra a opinião dos usuários sobre os conteúdos. Então ela vai ter o ID, a nota, o comentário, a data da avaliação, o conteúdo ID e o usuário ID. E assim a gente vai conseguir saber qual usuário avaliou e qual conteúdo foi avaliado. No caso da tabela conteúdo, ela representa os seguintes itens disponíveis na plataforma, como aquilo que é disponível para o usuário. Então, ela tem o ID, o título, a descrição, o tipo, se é filme ou série, e a data de lançamento. E esse conteúdo pode estar relacionado aos artistas, às categorias, às avaliações e aos episódios, caso seja uma série. A tabela episódio ela vai armazenar os episódios de séries. Então, ela vai ter ID, título, número do episódio, duração e conteúdo ID. O campo conteúdo ID ele vai indicar a qual conteúdo aquele episódio vai pertencer. Já na tabela categoria, ela vai armazenar os gêneros ou as classificações de conteúdos. Então, por exemplo, a gente pode ter ação, pode ter comédia, pode ter romance, pode ter um documentário. E aí os atributos vão ser o ID e o nome categoria. Já na tabela artista, ela armazena as pessoas que estão envolvidas no conteúdo, como, por exemplo, os atores, os diretores, produtores.
E dentro disso a gente vai ter os atributos ID, o nome e o tipo, se a pessoa é ator, se é diretor, enfim. E agora eu estarei explicando os relacionamentos. Primeiro, o relacionamento 1 para 1. No caso, o relacionamento 1 para 1, ele vai ocorrer entre o usuário e a assinatura, onde cada usuário ele vai possuir uma assinatura ativa, e cada assinatura pertence a um único usuário. Por isso é o relacionamento 1 para 1. Já no caso do relacionamento 1 para N, a gente vai ter alguns outros, que no caso seria 1 para muitos. No caso, por exemplo, os conteúdos para episódios. Um conteúdo ele pode ter vários episódios, mas cada episódio pertence apenas a um conteúdo. Por exemplo, uma série vai possuir vários episódios. No caso, usuário e avaliações. Um usuário ele pode fazer várias avaliações, mas cada avaliação vai pertencer apenas a um usuário. Também tem a relação no conteúdo e avaliações, no qual um conteúdo ele pode receber muitas avaliações de diferentes usuários. Já no caso do relacionamento N para M, a gente vai ter um relacionamento de muitos para muitos. E para isso a gente usa as tabelas associativas. No caso, um conteúdo e categoria. O conteúdo ele pode ter várias categorias, como por exemplo, o filme ele pode ser de ação, de aventura, de ficção científica, e uma categoria ela pode possuir vários conteúdos. Já para resolver isso, foi criada a tabela conteúdo REST categoria. E a gente coloca essas tabelas intermediárias porque não seria possível colocar apenas um campo de categoria dentro da tabela conteúdo. E assim vai ocorrer também no próximo exemplo. E por isso a gente vai ter os dois campos dentro dessa tabela, que é o conteúdo ID, que é a chave estrangeira que referencia a tabela conteúdo, e a categoria ID, que é a chave estrangeira que referencia a tabela categoria. E cada registro dessa tabela vai representar uma ligação entre um conteúdo e uma categoria. No caso, temos também conteúdo e artista, no qual um conteúdo pode ter vários artistas e um artista pode participar de vários conteúdos. Então, por isso a gente também cria essa tabela intermediária, que é o conteúdo REST artista. E algumas coisas colocadas foram importantes dentro dessa modelagem, como por exemplo separar conteúdo e episódio, porque apenas séries possuem episódios. Também criar tabelas associativas foi uma ótima escolha para resolver os relacionamentos NM. E usar chaves estrangeiras para garantir a integridade dos dados. Também foi necessário criar uma tabela separada para as avaliações para permitir várias avaliações por usuário. E tudo isso contribuiu para que o banco de dados ele pudesse ser mais organizado, mais escalável e mais consistente. E mesmo sendo apenas um problema, uma versão simplificada de um sistema bem maior, sistema real, esse modelo ele mostra como a modelagem de dados ela é muito importante para estruturar os sistemas de informação. E isso vai garantir mais organização desse sistema.